Então, pessoal, bem-vindos. Mais uma vez é um prazer receber todos vocês aqui para o seminário dessa sexta-feira. Hoje a gente vai ter o prazer de receber o professor Alessandro Gomes, da Universidade Federal de São João del Rei, e ele vai tratar desse assunto, a pesquisa quantitativa em ferramentas estatísticas para o ensino de física. Trata-se de um assunto que é muito pertinente, muito do nosso interesse, uma vez que nosso programa de pós-graduação tem como requisito a aplicação da ferramenta didática, do produto, da sequência de aulas, do modelo instrucional que a gente desenvolve. E aí agora a gente tem condições de aprender aí mais técnicas que podem ajudar a validar, de algum modo, esse produto. Vou falar um pouquinho sobre o professor Alessandro. Ele possui graduação em Física, pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Engenharia de Controle e Automação, pela PUC de Minas, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade de Minas Gerais, pela UFMG, e é professor adjunto do Departamento de Ciências Naturais do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Federal de São João del Rei. Então, Alessandro, a palavra é tua. Muito obrigado pela disponibilidade de nos ajudar, de estar aqui conosco. A gente fica muito feliz em poder te ouvir. Eu já te ouvi, já tive esse privilégio, então agora eu vou ficar atento aqui para poder aprender o máximo que eu puder. Obrigado mais uma vez, você tem a nossa atenção. Ana Paulo, obrigado. Tá me escutando? Tá tranquilo, né? Beleza. Sim, a gente discuta. Inclusive, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, etc., pode depois colocar aqui no chat ou pode levantar a mão e aí abrir o som aqui do Eu computador do tô lado, que apanhando aqui para a gente está tentar vendo. Tá? Fica à vontade, tá minimizar bom? isso aqui, Manda mas abraço. tá ótimo. Gente, então, boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Tá aqui é ótimo, né? Tá por meio online, né? Mas estar com vocês aí nesse final de tarde, nessa sexta-feira, e tentar passar alguma coisa que eu aprendi ao longo dos anos aí com relação à pesquisa quantitativa e algumas ferramentas que podem ser úteis, né, tanto na pesquisa quanto no ensino de física, né, na atuação até como docente mesmo em sala de aula, tá joia? E aí, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar e tudo, quiser interromper, não tem problema não, podem ficar à vontade aí, tá? Vamos conversando. É, a primeira parte da minha apresentação, tá? Eu vou falar um pouco sobre o verdadeiro preconceito que existe hoje na área sobretudo de educação, mas de ensino também, com relação à pesquisa quantitativa, né? O fato dela ter sido iniciada, né, fundamentada, né, com raízes tecnicistas, positivistas e tal, isso contribui, né, para esse preconceito, né? E também pelo fato da educação, né, ter caminhado, né, por uma área, por exemplo, a pedagogia, né, que seria a teoria da educação, né, é uma área que desconhece métodos matemáticos, né, não se estuda devidamente isso, né, então e as pessoas que normalmente migram para essas áreas têm até uma certa aversão à matemática, normalmente, né, então isso tudo contribui para esse preconceito. E é literalmente preconceito, ou seja, as pessoas não conhecem e falam mal muitas vezes, né? Então, eu vou mostrar aqui algumas passagens e tal que mostram isso que eu estou tentando falar, tá? Olha só, aqui, né, é uma passagem aqui de um texto da Gatti, falando que o Brasil nunca teve uma história com pesquisa quantitativa, né? Quando se iniciou a pesquisa em educação aqui no Brasil, ela era muito inseminal e tudo mais. Então, quando se utilizava, né, as pesquisas quantitativas, né? E aí é, a partir da metade do século passado, né, década de 70 e tudo, que quando a primeira geração aí de educadores e que foram depois lecionar nas pós-graduações e tudo mais em educação e tal foram formados, né, eles já foram formados com outras perspectivas,
né? Então, justamente com viés mais qualitativo e tudo mais. E aí, gente, eu quero fazer um destaque o seguinte: eu não estou de forma alguma, estou defendendo a pesquisa quantitativa, mas isso não me obriga a falar mal da qualitativa, não, ok? Então, eu não vou falar mal da pesquisa qualitativa aqui. Eu vou ressaltar algumas coisas, ok? Então, olha só. Não é a metodologia a ser reacionária, mas as possíveis utilização dela. Então, o fato de você usar pesquisa quantitativa, um método quantitativo, você não está sendo reacionário, conservador, tradicional, o que for, entendeu? É a sua questão de pesquisa, o seu objetivo na pesquisa que vai encaminhar qual é o método que você vai usar, qual a metodologia, qual a abordagem e o método que você vai usar, né? Então, olha só, olha essa passagem. Assim sendo, ao propor uma pesquisa quantitativa, o pesquisador deve apresentar a razão do estudo, com ênfase na identificação do objetivo do mesmo e na delimitação, com grande clareza do quadro teórico, das hipóteses e do tipo de procedimento para a coleta de dados. Gente, qualquer pesquisa, isso vale para qualquer coisa, né? Então, você tem que definir bem o seu objetivo, a delimitar o seu objetivo. Quem está fazendo o mestrado aí, quem já né, progrediu um pouquinho, eu não sei em qual a altura do campeonato vocês estão, mas é isso. Uma das coisas na primeira conversa lá com o orientador, não, você tem que delimitar, são só 2 anos, não vai dar tempo de fazer tal coisa, vamos fechar isso daí, tal. Ter clareza do quadro teórico e o tipo de procedimento que você vai fazer. Então, isso daqui se aplica a qualquer tipo de pesquisa e não apenas as quantitativas, né? Olha lá. No emprego dos métodos quantitativos, precisamos considerar dois aspectos. O primeiro, que os números, frequências, medidas têm algumas propriedades que delimitam as operações que podem fazer com eles e que deixam claro seu alcance. Segundo, que as boas análises dependem de boas perguntas que o pesquisador vem a fazer, ou seja, da qualidade teórica e da perspectiva epistêmica na abordagem do problema, as quais guiam as análises e as interpretações. De novo aqui, uma pesquisa qualitativa, se eu trocar isso aqui de métodos quantitativos para métodos qualitativos, tá verdadeira. Os dados qualitativos também têm limitações, né? Também depende de interpretações, né? Vai ter outra coisa ali. Então, o que acontece? Boa análise depende de boa pergunta. Uma das coisas mais difíceis que tem no mestrado é você ter a sua pergunta, né? Uma boa pergunta de pesquisa, uma boa questão de pesquisa, né? Então, por quê? Porque ela tem que ser pesquisável. Não adianta eu perguntar, o sol vai nascer amanhã, tem coisa que não tem como você pesquisar. Lógico, vai tudo depender da sua pergunta. A sua pesquisa inicia com a sua pergunta, né? Olha lá. Pressupõe um conhecimento amplo e aprofundado da área em que os problemas estudados se situam. Pressupõe o domínio da teorização e o conhecimento de seus contornos epistêmicos. De novo, vale para qualquer tipo de pesquisa, né? E não apenas a pesquisa quantitativa, né? Olha lá, dados quantitativos, mesmo que precisos, demandam interpretação e capacidade argumentativa para que tenham significado. Gente, dado qualitativo também. Se não, eu vou falar, eu vou fazer um mestrado sobre as dificuldades dos professores em ensinar mecânica, Lei de Newton. Vou lá, vou fazer 3 entrevistas, 4, 5, 10 entrevistas com os professores, fazer a transcrição, botar lá e apresentar, sem analisar, sem especificar, sem categorizar. Uai, tá ali a entrevista. Ali é um dado bruto qualitativo. Isso também não presta para nada. Eu tenho que interpretar. Da mesma forma, dados quantitativos também devem ser interpretados, né? E capacidade argumentativa também. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Então, repara, tudo que foi dito aqui a respeito de pesquisa quantitativa aplica-se também à pesquisa qualitativa,
né? Ah lá, Minayo declara que a diferença entre as abordagens é de essência. Segundo a autora, a abordagem quantitativa trabalha com estatística de modo a criar modelos abstratos, descrever fenômenos que são regulares, recorrentes, externos ao sujeito. A abordagem qualitativa, por sua vez, dedica-se aos significados, aspirações, crenças, valores, atitudes. Gente, olha lá, assim, o objeto da pesquisa qualitativa dificilmente poderá ser quantificado. Gente, isso daqui é uma das maiores balelas que eu já ouvi, com todo respeito a Minayo, né? O que que acontece? Hoje tem escalas de crença, de valor, de atitude, tudo validado, né? É a maior besteira. Agora, é lógico que, depois eu vou mostrar esse de tempo, né? Se o aluno coloca lá numa escala, né? Eu gosto do laboratório de física, concordo ou discordo? Né? Concordo. Você não está perguntando para ele os motivos, né? Mas você tem ali sim uma pesquisa sobre valor, sobre engajamento em laboratório, por exemplo, ou nas aulas de física, sobre atitude, né? Aí que entra o detalhe. Você está preocupado com os detalhes ou com um pouco mais geral? Aí vai, então eu vou usar mais quantitativo. Você pode usar os dois. Vai lá, aplica seu teste e depois conversa com os alunos. Olha aqui vocês concordaram e tal. Por que vocês concordaram? Por que vocês gostam do laboratório? Por causa disso, disso, disso. Por que você não gosta da aula de física? Por causa disso, daquilo, taraná. Então, uma acaba complementando a outra. Né? Então, não existe nada de criar modelo abstrato, fenômeno que são regulares, recorrentes, externo ao sujeito, não. Ela desprezou toda a psicologia, praticamente. A psicologia trabalha com toda a cognição interna ao sujeito e ela despreza. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui, gente, é um trabalho de dois caras que me influenciaram bastante, né, nessa parte. São todos psicólogos, né, cognitivistas e tal. Né? Então, estão trabalhando, olha aqui, com alunos de 7 a 10 anos, 87 alunos. Né? Então, não é pesquisa quantitativa, não é 1.000 e tal. Não, pode ser menos, né? Beleza. E aí, eles estão pesquisando a questão sobre estratégia de controle de variáveis. O que eles fizeram? Então, eles definiram 3 atividades, né? Molas, plano inclinado e afundamento, né? Afundamento dos corpos, né? E aí perguntando quais são os fatores que determinam ou seja, para os alunos determinar as influências de outras variáveis naquela variável dependente, né? E aí, o que eles fizeram? Olha lá, eles montaram o material, aqui está o exemplo do material da rampa, tá? E o aluno podia variar aqui a altura, podia variar a distância, podia variar a bolinha e tudo mais. E eles filmaram os alunos fazendo atividade. O pesquisador e o aluno. Aí o pessoal fala o seguinte: pesquisa quantitativa é independente do pesquisador. Gente, se o pesquisador que tivesse ali com a criança naquele momento fosse fechadão, ô criança, faz aí e tal, não, não. Você acha que o comportamento da criança ia ser bom? Ia ser um, pelo menos. Agora, se fosse mais afetivo, se fosse brincalhão, se deixasse a criança à vontade, como é que vocês acham que a criança ia comportar? Vocês acham que ia ter ou não influência? Aí o pessoal fala, pesquisa quantitativa não tem a influência do pesquisador. Bobagem. Né? Então, aí o que eles fazem? Eles filmaram e foram anotando lá, o menino fez aqui um controle de variáveis, aqui variou só uma variável, aqui ele não fez, e aí sim, depois vem para os testes estatísticos aqui, né? Então, é uma pesquisa quantitativa. Agora, depois vocês pegam esse artigo, por exemplo, e vê se eles começam a parte de metodologia falando assim, essa é uma pesquisa qualitativa. Não tem essa preocupação no exterior de ficar categorizando que tipo de pesquisa que é. O pessoal quer saber se sua pesquisa é boa ou não. Se você colocou lá uma questão de pesquisa e se você conseguiu responder ela. É isso que é uma pesquisa científica.
né? Na área da educação não é diferente, tá? Então, essa é a ideia, tá? Vamos lá. Olha só, aqui é uma pesquisa, é o seguinte, a relação entre os modelos de causalidade e o desempenho de estudantes em atividade investigativa, né? Então, o que que eu fiz? Os alunos fizeram atividade experimental, né, em que eles poderiam trabalhar com 4 variáveis, e aí colocava a previsão aqui, aí colocava para misturar, era um problema de equilíbrio térmico, né, aparecia a temperatura final, e aí tinham lá um comentário sobre o resultado. Aí eles podiam sair ou efetuar a nova simulação. Beleza. Aí tinha esse histórico aqui, olha lá. Quando ele saía, gravava todas as informações que eles colocaram no simulador, né? Essa simulação fui eu que fiz aí. A minha engenharia contribuindo aí para a pesquisa de educação, né? Aí, então, olha lá, a água vai ceder calor para o bloco. Aí eles colocaram, aí esses alunos aqui colocaram essas variáveis. Aí depois colocou aqui, o que que eu tive que fazer com 80 duplas? Olhar aqui de um para um, qual que eles mudaram? Ó, aqui mudou a área, tá? Aqui ó, foi esperado, a área não influencia. Aí vem o outro. Qual que ele mudou? Mas mudou em relação a esse ou mudou em relação àquele outro? Aí eu tenho que ver o que que o aluno escreveu, se ele escreveu, tentar supor, porque teve aluno que escreveu ótimo. Eu pedi para os alunos, né, explicar ao máximo o que está fazendo, mas você sabe como é que é aluno. Então, teve uns que não explicam, tá testando aqui, tal. Aí eu tive que olhar um para ver o que que eles fizeram, com qual que estava comparando, se dava para ver, tarará. Então, ou seja, eu estou aqui construindo dado quantitativo, para depois, isso aqui, eu classifiquei esse histórico aqui como uma boa investigação. Os alunos investigaram as 4 variáveis aqui e tudo mais, para depois fazer um teste estatístico e aí determinar o desempenho dos alunos aqui, ó, né? Se a média no pré-teste, se há diferença no pré-teste e no pós-teste em relação à causalidade das variáveis. Entendeu? Então, repara, parece, a impressão que o pessoal tem, que dado estatística é o seguinte: você vai lá, coleta, pega, joga no computador, sai lá o trabalho, sai lá todas as análises e está tudo pronto. Você não faz nada, né? Não é assim, né? Então, eu tive que olhar cada item, igual os outros pesquisadores lá tiveram que olhar a fita, ver o que, que o aluno fez, com qual experimento que ele estava comparando, se era com o primeiro, se era com o segundo, se era com o e tal, né? Então a coisa não é fácil assim, tá? Igual o pessoal coloca. Bom, outra coisa é a Greca, né, Eliana Greca, ela publicou 2 trabalhos, um em 2002 outro em 2009, né? Ou seja, 2002 foi sobre a década de 90, né? E a de 2009 sobre a primeira década aí do ano 2000, né? E os problemas são os mesmos das nossas pesquisas, né? Ausência de discussão explícita da metodologia, falta de referencial teórico, falta de discussão sobre fidedignidade e validade, né? E por aí vai, né? Categorizações suspeitas e tal, né? E praticamente não tem análise quantitativa, né? Tem só levantamento de frequências e por aí vai, tá? Bom, então foi o que ela chegou à conclusão aí sobre essa questão. Por que isso, gente? Isso tem a ver com o histórico que eu falei. O pessoal associa até hoje validade e fidedignidade à pesquisa quantitativa. Só que isso está errado, gente, né? Todo instrumento de pesquisa deve ser validado, mesmo que seja um roteiro de entrevista. Né? Tem vários tipos de validação, inclusive é o que vou falar aqui hoje. Né? O que muitos mestrados estão fazendo aí no Brasil? Né? Tá mais ou menos obrigando os alunos a fazerem uma revisão bibliográfica ampla, né? Não estou falando que não tem que fazer revisão bibliográfica, tem para você se inteirar do campo e tudo mais, né? Mas ela não precisa ser sistemática, ela não precisa ser ampla, ela não precisa ser completa, né? E aí pegam, para ter produção, publicam essa revisão bibliográfica, né? E aí
boas revisões, galera, são excelentes, contribuem para a área e tal, né? Eu vou confessar para vocês, eu tenho revisado revisões de vários periódicos, né? E a qualidade não está boa, né? Não é sistemático. Eu não consigo repetir. Fala assim, então eu digitei. Esse dia eu acabei de dar um negócio. Eu digitei vídeo e tal. Era sobre a potencialidade de vídeos do YouTube para ensino de física e tal. Retornou, vou chutar, tá? 200 trabalhos. Eu fiz a mesma coisa, fui lá e tal, retornou 1.600. E aí? Ou seja, se a coisa não é reprodutível, não serve para nada. Como que a gente pode aferir? Não estou falando de dar o mesmo resultado, sobretudo em pesquisa qualitativa. Mas o seu instrumento, ele deve permitir essas coisas. A sua pesquisa deve permitir isso. O mestrado profissional é para isso. Se o seu trabalho ir para um repositório, alguém pegar, pô, que bacana esse trabalho aqui, olha que coisa legal que ele está fazendo para ensinar termodinâmica, eu vou pegar e vou copiar, eu vou reproduzir. Agora, imagina se der alguma coisa completamente diferente, né? É lógico que tem as diferenças de turma, a diferença de um monte de realidades e tudo mais, né? Mas, salvo qualquer coisa em relação a isso, não pode acontecer, né? Então, uma das coisas que eu queria falar com vocês é isso. O processo de validação de um instrumento pode se tornar um produto seu de pesquisa, né? Então, olha lá, vamos ver o que é validade, o que é fidedignidade, né? A confiabilidade ou fidedignidade, né, na verdade, é o seguinte: é a capacidade de você conseguir reproduzir os seus resultados, né? Se o seu instrumento for bom o suficiente, você utilizando é, é, condições, né, semelhantes, daria o mesmo resultado, né? Então, é muito importante o seu instrumento de pesquisa ser fidedigno, tá? A validade, olha lá, refere ao fato de o instrumento medir exatamente o que se propõe a medir. Mas você fala, Alessandro, você está doido aí. Qualquer instrumento faz isso. Não, não. Ou, pelo menos, não é automático. Isso, a validade não é automática. Eu fiz essas perguntas aqui para entrevistar meu aluno sobre o ambiente da sala de aula em física. Ok. E aí? Baseado em que você fez essas perguntas? Algum autor utiliza essas perguntas também? Essas perguntas estão no nível de compreensão dos seus alunos, para quem for trabalhar com criança, por exemplo, né? Imagina você falar assim, gente, eu estou pesquisando isso com um aluno de sexto ano, né? Qual é o sentimento que a horta escolar? Os alunos não sabem ainda direito o que é sentimento. Então, a gente pediu para os alunos escreverem o que é sentimento, né? Vem lá um monte de palavras que não são sentimentos. Então, repara, tá vendo? Então, são coisas que não são automáticas. E aí, gente, tem vários tipos de validade. Validade semântica, é isso. O seu questionário, ele está escrito adequadamente? Tem erro de português? Ele é compreensível? Ele é adequado para a faixa etária? O conteúdo tá bacana, tá adequado? Da onde você tirou as questões? Você criou, né? Foi tirado, foi usado algum instrumento já validado, vou falar daqui a pouco também, né? E aí, outros tipos de validade, vocês conseguem facilmente aí, em qualquer, se você digitar aí validade preditiva concorrente de critério construto aí, vocês conseguem aí referências vastas sobre o que é cada uma delas aí, tá? Mas é importante isso, galera. Qualquer questionário que vocês forem aplicar, até para a sua sala, né? Vocês poderiam fazer o processo de validação, né? Fala, Paulo. Eu tenho uma pergunta. Desculpa parar, mas é porque eu queria entender uma coisa. Não, O vamos exemplo lá. que eu vou dar vai. Se você não. Se você tem um instrumento. Porque aqui, vamos pensar aqui na nossa pesquisa. A gente vai lá e desenvolve uma sequência didática, um aplicativo, seja lá o que for. Eu estou olhando para cá porque eu estou com duas telas, tá? Desculpa. Sim, ó, E beleza. aí, o que acontece? Você teórico, você tem que aplicar
e vai, de alguma maneira, qualitativamente, quantitativamente, enfim, de algum modo, você tem que dizer se aquilo surtiu algum efeito. O efeito pode Isso. ser, inclusive, ruim. Aham. Esse jeito que eu arrumei de dar aula de relatividade foi muito ruim, deu tudo errado, ninguém É. aprendeu nada. Tudo bem. Se você não valida, automaticamente você não tem fidedignidade, certo? Ou não? Essas coisas. Cara, a E, e, validade, ah, olha exatamente, olha essa próxima aqui, é, né? deixa eu só para. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque numa dessas, dos alunos que nós tivemos, a Laila até defendeu recentemente, a gente propôs umas perguntas da escala Likert. Você assistiu esse trabalho lá no EPF, Ah, inclusive. ah, E aí a gente notou o seguinte: tinha algumas perguntas que a gente fazia para os alunos. Na verdade, você tinha uma hipótese, né, que era. E vai testar o grau de concordância com aquela hipótese. Então, você colocava lá, cientistas são gênios. E o cara dizia se ele discordava ou concordava, etc. e tal. E aí, o que a gente notou? Que às vezes o cara escolhia uma coisa aqui em cima, mas na hora de justificar, ele justificava o contrário. ah, Ou seja, a maneira como a gente não fez uma validação semântica, aquilo que eu escrevi para o cara avaliar, aquele dispositivo, ele perde um pouco do sentido, porque o cara diz uma coisa e explica outra. Quer dizer, a minha bom, frase lá, o meu negócio lá, está induzindo o é, cara no caminho diferente daquilo que ele pensa. E, consequentemente, se eu for aplicar em outra turma, pode ser que o resultado seja isso. totalmente diferente. Se a Né? gente conseguir estar hoje Era só na isso que eu onde queria comentar. Estou eu ia certo te nisso. mostrar, eu ia abordar uma coisa justamente com essa questão desse item, né? De itens assim, tá? O que que acontece? O aluno, às vezes não, a semântica tá ok. Só que a grande questão é o seguinte: gênio, o que que é gênio para você? Muita gente me considera gênio. Gênio para mim Concordo. sei lá, é do Einstein para cima. O resto, Sim, aí, o que que acontece? é Você operador tá, dependente. é, Vai depender do cara que responde, da referência do cara então que responde. eu te falo o seguinte, se eu ficar polemizando muito, eu mesmo não saberia como eu respondia isso. Ah, o cientista, tem vários cientistas gênios, geniais, houve e existem ainda, né? Então, é complicado. A gente nunca vai saber essas questões, essas particularidades. Por que que o aluno respondeu A em cima e tal, né? Você aplica uma prova sobre um assunto, 10 questões, né? O aluno acertou 9, errou uma. Porra, mas por que que ele não fechou a prova? Ele sabe a matéria. Ele tirou 9, ele acertou 9 matérias. Por que que ele errou? Nem ele, às vezes, sabe explicar direito porque ele errou aquela questão. Entendeu? Sabe? Então, assim, não, essa sua pergunta não tem muita resposta. Não quer dizer que o item não estava bem construído. Não, Isso aí entra na limitação dos instrumentos. Aí entra a pesquisa qualitativa. Essa é a é por isso que a questão. justificativa, até certo ponto, ela foi necessária para salvar a lambança que a gente tinha É, feito. Entendeu? é, Mas o ponto em questão é a gente perceber que, de certa maneira, uma questão mal proposta, é. ou proposta de Agora, maneira meio ingênua, isso, vai ser não, um suplício para não, você interpretar aquilo que o cara quis exatamente. dizer. Você vai ver aqui, tá aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se. Tá lá no final aqui, ó. Mas deixa eu já. Ih, caceta. Pera aí. Aqui, ó. Eu ia falar disso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, eu fiz um instrumento para que eu quero relacionar depois o seguinte: os alunos, o meu doutorado, eu peguei, acompanhei uma turma de alunos durante um ano de laboratório. Tá? Então, muitos alunos melhoraram em vários aspectos, controle de variáveis, média e tal, e muitos alunos não. Obtiveram notas piores no pós-teste, por exemplo. E aí, eu pesquisei, só que eu não publiquei no mestrado, no doutorado, eu só coletei os dados, disso aqui, ó. Ah, eu gosto das aulas de laboratório, eu participo das aulas, eu ajudo os meus colegas. Aqui tinha umas 25. Dessas 25 que perguntas, sabe quantas sobraram? 8 ou 9. Eu vou mostrar ali. O resto não presta.
É exatamente isso. Se você me perguntar, Alessandro, por quê? Não, porque eles avaliam diferente, cada um tem sua idiosincrasia e tal, cada um pensa, e, sabe? E por aí vai. Não tem muito porquê disso, né? Não quer dizer que é. Agora, esse instrumento, do jeito que está, com as 25 questões, ele é inútil. Ele é Ele seria inútil. um raw, assim, né? Uma coisa É, grosseira, né? Assim, um dado é. bruto que você É. Então, agora, se você saquei. lapidar, pegar as questões que realmente tiveram nexo entre si e tal, com instrumento estatístico adequado e tal, beleza. Tá? Então, aqui, ó, Show. o que que é Manda o brasa. confiável e não válido? É um instrumento que vai sempre no mesmo lugar, mas fora do alvo. Então, a validade é a primeira coisa. É o que vai garantir que você vai chegar perto do alvo. O que que é válido e não confiável? Olha lá, cada hora acerta no lugar. Na média, vai lá. Mas a gente nunca sabe quando que vai estar perto ou vai estar longe. Isso é o não confiável. O que que é o não confiável e não válido? Olha lá, espalhado e longe. A média, sei lá, daria aqui, por exemplo. E o confiável válido é o que vai tudo mais ou menos lá perto do alvo lá. Entendeu? Então, isso que é um instrumento confiável e válido. Então, se não tem confiabilidade, se você não mostrar que seu instrumento é confiável, ó, os dados a partir desse instrumento também eu posso questionar. Essa é a questão. E muita gente não discute. E aí, galera, o que que acontece? Olha lá, um trabalho apresentado no SNEF sobre a validação de um protocolo de entrevista. Ou seja, sobre natureza da ciência. Ou seja, pesquisa qualitativa. Então, o seu processo de validação do seu instrumento, do seu questionário e tudo mais, olha aqui trabalho que eu publiquei com uma aluna de iniciação. Análise da validade, fidedignidade de um questionário de conhecimento conceitual sobre plano inclinado e aceleração. Então, isso é um produto melhor e mais fácil até, né, do que uma revisão bibliográfica abrangente. E outra coisa, contribui muito mais que um professor de física pode pegar esse questionário que está aí nesse artigo e aplicar, porque ele foi validado. Entendeu? Sabe? Aí, se você, eu quero saber, eu quero avaliar o conhecimento do aluno sobre plano inclinado, usa aí esse questionário. Ah, não, eu vou pegar as minhas questões e tal, vou elaborar. Tá bom. Aí, se lá na banca, ou se depois alguém questionar e tal, não, eu não validei, mas ó, tá na cara que essa questão aí é boa. Não, nem sempre. Aqui eu coloquei para alguns professores de física avaliar as questões, se tá boa, se não tá e tal. Então, é o tipo de validade de conteúdo, né? Avaliação dos pares e por aí vai, né? Então, isso é muito importante, galera, tá? Olha aqui, acabou de ser publicado agora, saiu agora, essa semana. Esse Marcos Paulo estava lá no EPF, falou para mim desse trabalho coincidentemente, saiu publicado agora. O que que eles fizeram? Eles traduziram um instrumento famoso de astronomia e aí apresentaram forma de validação dele em português. Então, repara, no mundo inteiro, gente, o que mais tem é questionários validados para mecânica, termodinâmica, para todas as áreas. A década de 70 e 80, no mundo inteiro, foi isso. Né? Então, pega um desses questionários, traduz, bota lá no chat GBT, tal, traduz, pede, paga, que se for o caso, vai ser baratíssimo, 2, 3 páginas, é barato demais para traduzir por alguém especialista. E aí você coloca, ó, isso aqui foi traduzido por uma pessoa gabaritada, formada e tal, entendeu? Passa por uma avaliação de português também, por uma professora de português. Isso tudo a gente consegue dentro da nossa universidade até, entendeu? Sabe? Então, virou publicação na revista A1, galera. Olha só, tá? Então, com várias coisas que eu vou comentar aqui se der tempo, tá? Bom, então, a fidedignidade de um questionário, né, é analisada pela consistência interna. Então, normalmente a gente usa três itens, né? O alfa de Cronbach, o beta de Silveira e o coeficiente de Spearman-Brown, tá?
Depois eu vou abordar sobre eles lá no final, se der tempo. Ou então, vamos, já que nós estamos falando disso e te interessa, Paulo, a gente pode ver isso agora também, se quiser. Manda Por abraço, é mim, contigo. O que tu achar aí, eu tá. tô Então acompanhando vamos também. lá. Bom, então o que que é o alfa de Cromba, né? Gente, ele mede o seguinte, tá? Aquela brincadeira do Chaves lá, ó, eu só sei somar banana, maçã e tal, mas na verdade ele não tá errado, não. A gente só pode somar banana com banana e maçã com maçã. Então, essa coisa de, montei um questionário, ó, isso vale para qualquer prova nossa, galera. Prova nossa, a gente pega 5, 7 questões lá de física, de leis de Newton, e aplica, e aí soma as notas. Um ponto cada tal. Aí me fala, quem, quem falou que aquelas questões têm associação? Você fez uma análise? Às vezes um professor passa 20 anos aplicando a mesma prova e nunca teve a curiosidade de fazer isso, né? Essa questão. O máximo fala, tá, essa questão muita gente acertou, muita gente tal, mas cada questão tem correlação com o total, né? Então, isso tudo, a fidedignidade, a análise de fidedignidade do instrumento faz, né? Então, o alfa de Cromba faz um pouco isso. Qual é a ligação entre os itens? Então, repara, eu peguei esse meu negócio aqui, né? Agora eu vou abrir o SPSS, que é uma análise estatística, botei aqui, né? Um ponto para quem concorda, um ponto para quem discorda, um ponto para quem concorda e 3 pontos para quem concorda. Né? Um discorda, neutro e concorda. As que foram negações foi avaliado invertido. Né? Então, a gente pode. Cadê? Como é que tira isso daqui? Ih, caceta. Eu vou ter que pegar aqui, né? Isso. Então, aqui, ó. Analisar. Aqui, ó. Escala. Tá vendo? Então, nós vamos analisar uma escala. Aqui, ó. Aqui já está até aqui. Então, o que que eu pus? Eu pus as variáveis que ficaram, tudo bem? E eu peguei uma daquelas que não ficou, que eu excluí, tudo bem? Então, nós vamos ver o alfa aqui. Olha lá. Então, tem 162 casos, né? E tal. O alfa agora já está muito bom, já está muito bom não, está adequado, tá? Mas olha só, vem cá, aí eu tenho aqui a correlação entre os itens. Então é desejável, galera, que numa prova de física, de mecânica, sei lá, lei de Newton, né, qualquer prova, os itens tenham alguma relação, né? Ou seja, o que que isso significa? Quem acertou a questão 1 tende a acertar a questão 2? Beleza, né? Agora, imagina se é o contrário, a correlação é negativa. Ou seja, quem acertou a questão 1 errou a questão 2. Que é isso? Isso não existe, né? Então, olha essa última variável aqui, que era uma das que eu excluí, né? Ela não tem correlação, a correlação é muito pequena com todo mundo. Inclusive, olha aqui, correlação item total. Ela não tem, a correlação é mínima, pequeniníssima com o total. Então, repara, esse item, gente, não tem correlação item total. Então, é uma afirmação lá, uma daquelas lá. Imagina se eu somasse isso no meu conjunto. Então o total de pontos que o aluno fez nessa escala minha aí de engajamento e tudo mais e tal foi tanto. Com esse item. Lixo. Lixo, não vale nada. Porque isso não é. Esse item não pode ser colocado nessa escala. Ele não faz parte dessa escala. Repara, olha o alfa de Cromba. Tem um item interessante que é o seguinte: aqui, ó, olha lá, 0,7, 0,76. Vamos arredondar aqui, 0,76. Tem aqui ele faz para você o seguinte: o alfa de Cromba, se o item for retirado da escala, todos aqui diminuem o coeficiente. Esse aumenta. Se ele aumenta o coeficiente da escala, quer dizer que ele tem que ser retirado da escala. Ele não contribui com a escala. Se essa escala fosse perfeita, se ela avaliasse uma coisinha só, uma coisa só, o coeficiente seria 1, por exemplo. Mas isso é impossível, tá, galera? Mas a ideia é um pouco essa, tá? Então,
olha a importância da gente verificar isso daqui, tá? E aí, o que que acontece? A gente consegue ter outras duas ferramentas para a gente validar ainda mais a questão da escala. Por quê? Alessandro, Porque o alfa. Oi? posso só te perguntar uma coisa rapidinho? Sim. Vê se eu entendi correto. Você pegou todas as perguntas, tirou alguma. O critério de exclusão que você fez, qual foi mesmo? O Então, inicial? cara, eu fiz a matriz de correlação, eu peguei essa matrizona aqui, com os 20 itens, e fui olhando. Cara, item um. Cara, eu vou pegar esse cara. Né? Aqui, ó. Esse item aqui com. Não, 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 não. Porra, não tem com nenhum. Aí, vamos ver o item Tá, total. Ah, mas existe, por exemplo, item total, mínimo de 0,3. Mínimo de 0,3. Se não for mínimo de 0,3, já era. Pode olhar aqui, ó. Aqui. Zero, aqui, ó, tá vendo? 4, 38, darará, darará, todos esses carregam bem. O outro tá. não. Entendeu? Entendi. Então, nesses livros e tudo mais, tem lá, mínimo de tanto, recomendado, nananã, entendeu? Então, ou seja, dá para, pela correlação, você vê que não tem item nenhum. Entendi. Outra coisa, é aquilo Essa, que eu essa, falei. essa questão é importante, é um estranho no ninho, vamos dizer assim. Ela Sim, não não tem agrega nada a para a ver com os outros interpretação. itens. Tá, Alessandro, mas pô, tô perguntando se entendi. eu ajudo nas aulas de física lá no laboratório. Tá, mas Pô, não te ensina nada disso aí. não Tá, ajudou, eles avaliaram de outra forma, né? Aí mede se o cara é egoísta, se não é. Tô chutando, tá, galera? Não tô muito preocupado com o que eu tô falando, não, mas, entendeu? Não tá medindo aquilo que você quer, mediu outra coisa. Ou os alunos não entenderam dessa forma. O que que ajuda? É impressão lápis? É perder tempo lá explicando, insistindo, tá, tá, tá. Às vezes o cara ajuda, mas ele não acha aquilo tão natural que ele não reconhece como ajuda, e por aí vai, tá? Então, o item, entendi. ah lá, Então outro você, então critério. você vai lá, hipoteticamente, né? Eu vou fazer um pré-teste, seja ele qual for. Né? Eu Aham, vou ler lá minha sequência de aulas, eu vou dar um pré-teste, vou dar um pós-teste. Na hora de dar o pré-teste, eu posso, inclusive, aqui, eu já tenho até proposto isso aí para alguns alunos, eu já expliquei, já fiz isso dar certo, até fazer uma aplicação prévia, que a gente chama, até para dar uma olhada no que isso, dá. Né? Então, eu fiz lá o pré-teste e eu notei que algumas das perguntas que eu fiz, elas não têm correlação com nenhuma outra e, isso. portanto, elas não agregam valor para aquilo que eu gostaria de olhar. E aí, o critério que eu utilizei é não apenas a correlação de uma com a outra, ou seja, essa aí só dá um com ela mesma, nessa matriz É, aí de isso. correlação, de correlação. É. E se eu retiro a fidelidade, fidelidade O alfa de Cromba é uma o alfa medida da de fidelidade, aumenta. aumenta. Então, tá bom. Isso. E Isso, também a isso correlação item tudo total. tá. A Isso correlação tudo o item seu total é programa faz, fundamental. entre aspas, automático, no sentido de que você coloca seus dados, ele tem essa função embutida, né? Só para eu entender Isso. objetivamente. Tá, Gente, eu pus o cálculo aqui beleza. só para mostrar algumas coisinhas, não vou nem falar. Mas por quê? Porque ele pega a variância do item. O alfa de Cromba, ele é variado, ele é caracterizado, ele utiliza a variância do item para ser calculado. Eu pus aqui, não é para ninguém decorar, aprender. Ah, Lesão, por que é um menos? Não, o importante é saber usar. Aí, o beta de Silveira é um outro coeficiente, esse aqui eu não tem lá no SPSS, aqui, o Silveira é um pesquisador do Rio Grande do Sul e tal, né? Fazia pesquisa quantitativa na década de 80 e tal. Que acontece? O beta da Silveira leva em relação para o coeficiente que ele desenvolveu a correlação item total. Então, olha que bacana. É um outro coeficiente que é baseado no alfa, lá tem a questão das variâncias e tal, mas ele leva em consideração também a correlação item total. Então, repara, quando eu olhei lá a planilha e já fui eliminando os itens que a correlação item total era menor que 0,3, automaticamente eu já estava aumentando esse meu coeficiente aqui, ó. Quando eu calcular ele com itens adequados, já vai dar um item razoável. Entendeu? A ideia é essa.
né? Tá? Isso aqui dá para fazer no Excel. Você somar aqui as Não, correlações, você não. calcula as correlações, todos esses itens aqui dá para fazer. Aí você monta essa formulazinha no Excel. Sim, O agora deixa eu só outro te perguntar uma outra coisa. Voltando para aquele questionário, você atribuiu o número 1, 2 e 3, o padrão de resposta? Como uhum, é que foi? é, tipo assim, Um, concorda 3. sei. Concorda 3, neutro 1, 2 e discorda 1. Isso para Isso. afirmação positiva. Não, A não, outra eu entendi. O contrário, ao contrário, caracterizei tá? o Entendi. contrário. Porque a gente Ou poderia, por seja, exemplo, se você faz uma pergunta mais aberta e você depois fazer uma análise qualitativa, tipo usando o Barcão calma, ou usando, não sei. calma, Paulo. Calma, Paulo. Vai chegar. Tá bom, Mas calma, vai, eu vou vai, falar. Quando você vai. fala, vamos chegar lá, calma. Manda Tá? brasa. Vai ter, Desculpa, desculpa a vai ter a ansiedade, eu sou assim qualitativa. mesmo. Esquenta a cabeça, não, velho. Vamos lá. Nós vamos falar. Então, o beta de Silveira leva em conta a correlação item total, né? E esse coeficiente de correlação ponto bisserial leva em consideração o índice de dificuldade aqui do item, entendeu? Então, ou seja, a proporção dos indivíduos que erraram e tal também, né? Então, isso também é uma medida. Aqui, ó, aqui ele leva em consideração aqui a média dos respondentes, olha lá, é a nota média dos indivíduos que responderam corretamente o item e o score médio de tudo. Então, eles pegam a média do item menos a média da prova total. Né? Aí você calcula para cada um e para cada item, e aí isso aqui é para cada item, tá? É igual o coeficiente de Silveira também, para cada item é desejado. O alfa de Cromba é para a escala inteira, entendeu? Aí, o que acontece? Você consegue calcular o beta também, o beta de Silveira consegue calcula para a escala inteira e o ponto pserial é para cada item. E aí você coloca acima de 0,4 é adequado, beleza e tal. Entendeu? Mas, ou seja, são três ferramentas que você consegue mostrar para o seu leitor que seu questionário é bacana, né? Que o seu instrumento de pesquisa é bacana, que a sua prova é bacana, né? De prova, galera, dá para vocês fazerem até entre vocês, todos aí são professores de física, né? Vocês montarem, cada um avalia o questionário do outro. O questionário que eu falo assim, o questionário de física, né? As questões, né? Coloca lá adequada, muito adequada, ou dá uma nota de 0 a 5 para as questões. E, naquele meu trabalho fala disso, né? Eu fiz um comitê com 5, 7, sei lá, pesquisadores, entendeu? Tá? Tinha aluno de mestrado, tinha aluno de especialização, tinha tudo, avaliando se essa questão era boa ou não para avaliar o conhecimento dos alunos em plano inclinado, em aceleração em plano inclinado e tal, tá? Então vocês conseguem se organizar aí. Bom, então vamos voltar lá. Então, aqui tem algumas ferramentas estatísticas, né? O mais famoso é o SPSS, que ele é pago, né? Eu peguei uma versão gratuita aqui. O Minitab também é pago, né? Também é famoso. E tem uma alternativa ao SPSS, que é bem honesta, que é PSPP, que é a sigla ao contrário aqui, ó. Essa você consegue baixar e tal, dá para fazer muita coisa também com ele. Ele é quase igual, se você olhar, é parecido, eu vou usar ele aqui por algumas coisas. E o Qi quadrado, eu gosto de usar mais esse site aqui, ó, que não tem frescura, é rapidão, dá para fazer. Eu prefiro Qi quadrado, eu só uso esse site, tá? Bom, aí, qual que é a ideia de um teste, qualquer teste estatístico que você for fazer, né? A gente tem duas hipóteses. A hipótese nula é o seguinte, ixi, será que vai cair minha internet? Nossa. Vamos lá. A hipótese nula é o seguinte, não tem diferença. O que eu estou querendo mostrar não tem diferença. A segunda tem diferença. A hipótese alternativa. Como que a gente olha isso? Para a probabilidade. Né? Se ela for menor do que 5%, ó, se ela for maior do que tal, o que a gente faz? A gente adere à hipótese nula. Não tem diferença. Se for menor do que 5%, a gente
acolhe a hipótese alternativa que tem diferença. Então, basicamente é isso. Os testes estatísticos vão falar se tem ou não diferença. Entre quem? Entre grupos que você quer pesquisar. Entre um pré-teste, um pós-teste, e aí nós vamos entrar nos detalhes, tá? Então, olha lá, o primeiro teste é o Q quadrado. Por isso que eu falei, Paulo, aguenta as pontas aí. Qual que é a ideia? Olha que bacana. Turma A, turma B. Na turma A, eu tenho 28 aprovados, 8 reprovados. Total de 36. Na turma B, 22 aprovados, 14. E aí? Bom, a turma B tem mais reprovados. Eu posso falar que há uma diferença estatisticamente significativa nesse grupo aí? Não sei. Eu tenho que fazer o teste. O teste que vai me falar. Aí, às vezes, a gente vem em pesquisa e fala assim: olha lá, eu apliquei meu negócio, minha intervenção na turma A e teve muito menos reprovados. Será que você podia usar esse muito? Será que. Estão entendendo, gente, como é que ajuda? A gente sai do achismo, a gente sai do abstrato. É muito para você essa diferença? E para o fulano? E para quem vai avaliar seu trabalho lá para a banca? Vai chegar, mas eu não acho isso muita diferença, não. Pô, eu fiz o teste, tá aqui o teste, ó. É o teste que tá falando, não sou eu. Aí você vê que a sua análise vai sendo encorpada. Né? O questionário que você aplicou foi avaliado por 6 outros professores de física. Se essa questão para você não ficou boa, mas para os outros ficaram. Então você não está brigando só comigo agora, você está brigando com os outros 6, 7 que avaliaram. Ou seja, você vai ganhando corpo, você vai ganhando respaldo das coisas que você fez ao longo do seu trabalho. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o calculador aqui, ó. Tá aqui? Então aqui, ó. Aqui ele permite calcular até 5 categorias, tá? Então, são só 2 grupos mesmo, aprovado e reprovado, tá aqui. Aí, ó, agora eu vou colocar os dados lá, ó. Era 28, 8, aqui era 22 e 11. Aí ele vai pedir a significância, a gente sempre adota os 5%, que é o básico, é o negócio, calcular. Pronto, ele já calculou. Aí, lá. Então, repara. A estatística do Q quadrado é 1 ponto, tá, tá, tá. O P velho, o valor do valor é 0,30. Esse resultado não é significante em 0,05%, em 5%. Então, repara, há diferença, claro, a outra reprovou menos, mas você não pode falar que diminuiu muito. O que significa isso, galera? Olha só, significa que se você falar que tem diferença, entendeu? Você corre risco de errar em 30%. É isso que significa. Quando você adota esse critério de 5%, você assume o seu risco de errar pegando uma daquelas hipóteses, preferindo uma daquelas hipóteses em 5% ou menos. Essa é a ideia. Repara que o teste estatístico, gente, não sabe se isso aqui é aluno reprovado, o que é, se é fumante, não fumante, tempo de vida, homem, mulher, nada. Ele faz o teste ali. É você que vai interpretar se tem significado isso daí. É essa? Aí, não, o teste estatístico é frio, o teste estatístico e tal. Não é bem assim, tá? Então aqui, ó, 30%. Então você não pode falar que a diferença é clara. Fica claro perceber que a turma A foi melhor do que a outra. Não, ela foi melhor. Ponto. Ok? Então, ou seja, serve para no mínimo você se conter os adjetivos, né, durante as análises que a gente faz, muitas vezes, tá? E aí, como é que o que quadrado funciona? Eu errei em alguma coisa aqui, né? Era do. Vamos aqui, ó. Start again. Foi mal, galera. Sabe por quê? Aqui, ó. É 28, 8, 22 e 14. Aí.
Ah lá. O que que acontece? Mudou pouquinho a coisa. Como é que ele calcula? Ele sabe o seguinte, olha lá, voltando lá na minha tabela, o total aqui na linha era 50. Se o total é 50, se não tem diferença, o teste estatístico não é feito para tem diferença, ó, não tem diferença e tem diferença. Então, se não tem diferença, aqui era para ser 25, aqui era para ser 25. Aí ele calcula a distância que 28 está de 25, o 22 está de 25, e aqui eram 22. Então, se não tem diferença, era para ser 11, 11. E a partir dessas distâncias aí, ele te dá o resultado do que quadrado, da estatística, e te dá a significância. Entendeu? Essa é a ideia. Tá? Então agora até melhorou um pouquinho, mas você está errando 12% ainda. Então você não pode falar que a diferença ali é muito clara. Se tivesse dado menor que 0,05, você podia falar a diferença no número de reprovações entre as turmas é estatisticamente significativo. Aí você pode afirmar isso. Senão você não pode. Ok? Aí, outra aplicação. Aí vai chegar no do que você falou. Olha lá. O item 1, 2, 3, 4, por exemplo. Tantos discordam, neutro e tal. Aí eu fiz a contagem lá de quantos concordam, quantos marcaram discorda, tá, 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 tá. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que quadrado aqui e ver o seguinte, a minha pergunta é, os alunos avaliaram diferente esses itens? Vê se tem alguma diferença. Se essas diferençazinhas aqui, ó, são significativas ou não. E aí eu faço, ou seja, para melhorar um pouco a minha análise. Então, uma das coisas que você falou, Paulo, pode ser feita com o que quadrado. De você ver lá se o item, né, concordo, discordo, neutro, tá? E aí você faz a contagem de ocorrência, por exemplo, na turma 1. Ah, então turma 1, em vez de você colocar aqui os itens, colocar turma 1. Quantos concordaram com os itens? Tantos. Mas aí seus itens têm que estar bom. Não vai ser aquele item cada um apontando para um lado, não. Eles têm que estar medindo uma coisa uniforme. Aí você pode fazer, né? Quantos concordaram e tal, e por aí. Aí você compara antes da atividade, depois da atividade. Você pode colocar antes e depois aqui também pode fazer, tá? Isso tudo dá para fazer com que quadrado, ok? Bom, aí, ô Paulo, você vai me falando aí, cara. Se deixar, eu fico falando aqui até 8h30, tá? Você vai controlando o Não, tempo. tranquilo. A hora que quiser parar aí, a gente para, continua outro dia. Para mim não tem erro, não, Se tá? você quiser encaminhar para mais uns 10 minutos, que aí dá uns 15 minutos para o pessoal tirar dúvida, porque depois eles têm aula. Mas caso tenha. Então eu vou parar aqui, cara, para ter conteúdo para falar Não, uma então. próxima palestra, tá? Então, aqui, ó. Qual que é a ideia agora? Aí, basicamente, o que quadrado, ele foge um pouquinho porque ele trabalha com esses dados assim. Por exemplo, você pode ver, aplicar um questionário e ver se os itens, né, fugiram da distribuição aleatória. Você aplicou uma questão com 4 itens de múltipla escolha. Então, 20 optaram pela letra A, 10 a B, tá. Foi aleatório isso daí? Dá para você fazer pelo que quadrado. Entendeu? Então, isso tudo te permite fazer essas coisas, né? Se Eu, foi no chute, por exemplo, eu, tá? eu até queria fazer um adendo rapidinho, que acho que ainda tá. Se vocês puderem também se organizar, já vou cortar a palavra e passar para perguntas, né? Eu pensei também naquelas perguntas abertas, em que a gente utiliza o método qualitativo para poder criar categorias, analisar as categorias. Então, você poderia fazer uma pergunta que visa identificar se há algum sinal de letramento científico, e aí você pode dizer, não tem, mas é um pouquinho melhor ainda, esse aqui já tem, esse aqui é top. Então, na prática, esse é um negócio meio solto. Mas quando você faz a distribuição, se você confia no seu método qualitativo na hora de categorizar, você monta uma tabela dessa com certo grau de confiança. Exatamente. Exatamente. Agora, não adianta nada aquilo lá tá ruim e você montar aqui e falar, pô, não adiantou nada, você Entendi. alimentou, entendeu? Então você coloca aqui, exatamente, né? Aqui, ó, você aplicou para uma turma,
né? E aí colocou, então, antes e depois, aí você pode colocar as categorias suas aqui, igual eu pus aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, Sim, ó. Cadê sim. aqui. Então, na verdade, eu categorizei qualitativamente, não foi qualitativo, Entendi. teve os critérios, mas o que é o muito bom? Desempenho muito bom, bom e fraco, isso é categórico. Eu que Claro. atribuí. Então, quantas duplas? Tal. Aí, a média. Aí, aqui eu fiz uma outra coisa, mas eu poderia fazer um Q quadrado, não nessa tabela, mas com esses dados aqui, eu poderia fazer um Q quadrado também. Entendeu? Por exemplo, eu poderia ver no grupo de desempenho muito bom quantos experimentos de controle de variáveis que teve. E aí fazer uma tabela de Q quadrado também. Então, o Q quadrado é muito bom para compatibilizar dados categóricos, né, de categorias, de grupos e tal. E comparar grupos, fumante, não fumante, homem, mulher, e por aí vai. Entendeu? Tá? Excelente. Os outros testes, o que acontece? Tem basicamente dois tipos de testes. Aí vai depender da distribuição. Se os dados que você tem seguem a distribuição normal ou não. E aí é outra coisa que não é bem falada, né? O pessoal faz lá e a média, tal, não sei o quê. Gente, vamos lá. O Brasil não tem problema. A média per capita do Brasil, de renda per capita do Brasil é 20 pau, galera. Tá todo mundo ganhando 20 mil aí. Nós não temos problema. Quem tem problema resolve com 20 mil, né? Não é assim. Por quê? Porque a média, quando o conjunto não segue a distribuição normal, não vale para nada. Nada. Quando você complementa falando que tem 85% da população ganhando um salário mínimo, aí Então, peraí. Aí o cara para, pô, como é que o cara ganha 20 pau? Né? Como é que a média dá 20 mil? Essa é a questão. Então, para você falar da sua média, aí você fala assim, Alessandro, mas se não é média, como que compara? Ah, nós vamos aprender, entendeu? Né? São outros métodos, a gente usa outras coisas. Aí é bom você falar da moda, né? Quando eu falo que tem 85% da população ganhando salário mínimo, eu estou falando da moda. Ou seja, o número que mais se repetiu. Fala, Wagner. Ô, Wagner, Oi, vamos- deixa eu. Alessandro, posso fazer primeiro só um breve corte para a gente agradecer e abrir as eu perguntas? ia Porque agradecer. Tá bom, você Ah, vai lá. corta. Eu ia pessoal, perguntar. então, só rapidinho, vamos agradecer o Alessandro, tá, gente? Obrigado. E até as palminhas aqui, as palminhas do Zoom também. Viu? Ó, queria agradecer o pessoal que está Beleza, assistindo galera. aí, viu? Até então, tá fantástico. Porra, queria realmente que você falasse mais umas 2 horas aqui, mas vamos lá. Primeiramente, obrigado, viu? Já aprendi pra caramba, espero ainda que dá para aproveitar bem esses próximos minutos ainda. E, Wagner, por favor, fica à vontade. Tá. Bom, primeiro, Alessandro, parabenizar aí. Eu gostei pra caramba. Beleza. Assim, essas coisas quantitativas a gente gosta, né? Não tem É, jeito de não exatamente. gostar. É bom, é muito bom. Eu queria te perguntar o seguinte: por exemplo, nesse teste aqui quadrado, ele testa também assim. O quanto que você está observando vem do acaso, por exemplo, né? Da aleatoriedade, porque você pode estar realmente, aquela diferença pode ser aleatória, mas a partir do momento que você encontra um resultado que diz assim, ó, isso não é aleatório, né? Isso é. Mas ele também não. Qual seria o próximo passo? É, Cara, pergunta excelente, Wagner. é, Seguinte, teste, ele aqui, ele não sabe se eu estou falando, né, de aprovado, reprovado, se é de câncer no pulmão por causa de fumo, se não as categorias homem e mulher aqui para, sei lá, qualquer outra coisa aqui. Ele não faz. Ele fala se esses dados aí, do jeito que você colocou, 28, por isso que ele pega troca aqui. Se você colocar um a mais aqui, um outro aqui, isso aqui muda. Pode não mudar tanto, mas muda. Então, ele não faz inferência alguma. Quem tem que fazer a perfeito, interpretação é você. Por isso que quando fala que pesquisa quantitativa é quase, como é que eles falam? Pesquisador, a prova de pesquisador, Dependente. né? Dep- é, Então,
né? É independente. Mentira! Mentira! Porque, primeiro, como é que você coletou esses dados também? Aí que tá, é por isso que você precisa de um bom instrumento, para você confiar nisso daqui e fazer. A aleatoriedade estaria na questão aqui, ó, nesses construtos aqui, ó, Sim. né? Ou seja, eu vou examinar um cara se está com câncer ou não. Qual o diagnóstico que eu usei? Realmente está com câncer? Qual grupo de câncer? Nananana. Aí vai, então o cara tá ou não está com câncer? Tá, pá. Entendeu? Aí a coisa tá nisso daqui. A partir do momento que você colocou 28, 22, 8 e 14 aqui nessa tabela, acabou. Tanto é que ele não está Então, falando. se pensando em termos de um questionário para a sala de aula, associado a um produto, né? Ou seja, o questionário poderia ser o produto, mas vamos pensar num questionário que sirva de alguma forma de subsídio Aham. para um determinado conteúdo, alguma aula que você preparou. Como é que seria isso? Seria assim: você teria que fazer algumas rodadas de ajuste para conseguir validar isso. É porque o Q quadrado ele te dá é uma medida, né? Mas você poderia ter medidas diferentes que realmente validassem aquele seu questionário para o objetivo que você tem, né? Na verdade, eu acho que é isso. Você teria que passar por etapas. É isso. Mas calma lá, vamos lá. O Q quadrado já é mais da análise dos resultados do seu questionário, né? Para o questionário, é muito melhor você, pegar questões já utilizadas, né? Já Uhum. validadas, já um instrumento já utilizado, questões, por exemplo, dos antigos vestibulares, que tinha todo. Eu ia em reuniões do vestibular da UFMG, por exemplo, eles faziam toda a análise, toda essa análise, eles faziam reunião com os professores de física. Sim, sim. Tal questão, o atrativo A aqui, nós colocamos essa questão, porque se o aluno errasse aquilo ali, darará, ia cair na letra A B, se o aluno pensasse isso, aí mostrava a distribuição de cada questão, a correlação com a prova. A prova de física da UFMG era a que mais correlacionava com o resultado do vestibular. Quem passava quem ia bem na prova de física, por exemplo, tinha a chance de passar no vestibular era muito grande. Então, beleza. E uma coisa é você construir o seu questionário. Tá? Aí eu apliquei a prova. Aí, os alunos chutaram? Não. Aí que pode entrar o Q quadrado. O Q quadrado não é uma boa ferramenta aqui, apesar de. Ele não é uma boa ferramenta para a gente analisar. Ele não entraria no rol daqueles que eu falei. Sim, Beleza, tá. apliquei o questionário. Aí o que eu vou olhar nele? Correlação item total, o alfa de Cron-Ballar, se as questões têm relação com elas mesmas e com o total, né? Índice de discriminação da questão, ou seja, quem acertou a questão tendeu a ir bem na prova, o índice de discriminação leva em consideração isso daí, né? E por aí vai. O Q quadrado é quando você categoriza alguma coisa, né? Acertou, errou, homem, mulher, Sim, turmas, sim. né? Aí ele é mais adequado para isso, entendeu? Agora, todos esses testes, a estatística ela é fria. Ela não te dá o motivo da variação. Por que que o aluno. É aquilo que a gente estava conversando com o Paulo, né? Por que que o aluno avaliou esse item diferente daquele outro? Eu falei que o aluno, eu gosto de física, o outro eu não gosto de física. Ele concordou com os dois. Por quê? Ele estava dormindo, ele chutou todas, ele leu errado, ele naquele item ele pensou na namorada, sei lá. A estatística ela não fala sobre, ela não te dá nenhuma luz sobre isso. É Sim, perfeito. você que vai Perfeito. analisar as coisas. Então, ela calcula a variância. Agora, o que produziu a variância dos seus dados é você que tem que explicar. Essa é a ideia, entendeu? Eu, Tá? eu tenho até um. Posso, não sei se alguém da sala quiser falar alguma coisa, viu, gente? Fiquem à vontade, tá? Só levantar a mão aí ou comentar alguma coisa. Eu queria só ver se eu estou pensando direitinho. Vamos pensar que eu vou ler uma aula lá sobre dinâmica. Aham.
E aí eu quero tentar, de alguma maneira, inferir se aquilo teve algum efeito de longo prazo nos alunos. Então, o que eu fiz? Ok. Eu escrevi para ele uma sentença que é baseada naquelas concepções espontâneas, pedi para ele concordar, discordar ou se isentar, exatamente como você fez, e para Ah, justificar embaixo. Eu vou fazer isso no pré e no pós-teste. Então, minha turma, que tinha 50 alunos, eu tenho lá uma distribuição que é assim, se são 50 alunos, eu tenho 20 concorda, 20 discorda ah, e 20 e 10, 20 concorda, 10 se isenta e 20 discorda. Se eu for tirar a média, vai bater no meio, inclusive. ah. Certo? Beleza. E aí eu dei a minha aula lá, e no final eu aplico basicamente a mesma questão. E era como era uma concepção espontânea, talvez fosse uma questão errada. Tipo assim, a velocidade no ponto No mais ponto alto de mais uma alto da trajetória. trajetória. Isso aí essa é batata. É. Aí eu dei as minhas aulas lá, papapá, inventei tudo, experimento, simulação, o que seja. Vou perguntar a mesma coisa no final. E aí agora a distribuição dá algo do tipo. 15 caras concordam, 15 caras se isentaram. Não, perdão. 15 caras concordam, 10 caras se isentaram e 25 discordam. O que me levaria a crer, num primeiro momento, que, olha, melhorou, porque a quantidade de gente que discordava aumentou. Mas essa é uma inferência que, assim, é bem ruim. Então, aí, Uhum. era 20, 10, 10, Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. tá? Vamos lá. Olha lá. 20, 10, 20, perdão. 20, 20, 10, 20. 20, 10, 20. E E depois, no sei outro. lá, 15, 10, 25. 15, 10, 10, 25. 25. A minha hipótese é que houve efetivamente um progresso, porque eu mantive os neutros e o número de discordantes Caiu aumentou. um Portanto, quarto. Isso. Vamos ver? Cara, isso aqui não está falando que não teve progresso, cara. não, não, eu só quero ver assim, Cliquei tipo, na propaganda. Isso aqui não quer dizer que não teve progresso. Ah lá. Só que, se você falar que a diferença aqui é significativa, você vai errar em 53%. Ele tá, Entendeu? eu acho que o número está dizendo que tem essa confiança de que não é aleatório, a mudança não é aleatória, porque tem um grau de aleatoriedade, né? Em qualquer pergunta que você faça, por exemplo, de uma turma para outra, você vai ter uma flutuação de randômica. E esse Ah, teste ele diz assim, olha, ele está dando mais do que zero, ele está dando 0,52. Então, ele está dizendo que você tem uma mudança efetiva que você não pode atribuir é, só a aleatoriedade. E aí, a confiança disso vai de acordo com o número. a questão aqui, o que acontece? Eu não sei se a explicação é bem essa questão da a aleatoriedade, né? Mas o que isso significa? Ah, estatisticamente é isso. Você tem 52% de chance de você errar se você falar que isso aí tem diferença. Entendeu? Então, você não. Agora, não quer dizer que é igual. Você vai falar, olha, e tal. Agora, o que você tenderia a falar, Paulo? Você acabou de falar, eu tenderia a falar que o progresso e tal. Cara, aí sabe o que você vai falar? Apesar de 5 alunos terem melhorado, a diferença não foi estatisticamente significativa. Ponto. Ponto. É, concordo. é, é, entendeu? É essa a questão. Tá? Sim. Então, isso serve para a gente Mas aí, evitar esses adjetivos que a gente fala muito. É claro ver. então, Não é não. tão claro ver a diferença, não. Então, o teste, num primeiro momento, já vou te passar a palavra, tá, Rafael? Depois o Wagner também. Não sei se o Marcelo quer perguntar uma coisa, estava tentando me conectar aqui no celular. Eu olhei esse teste, da maneira como ele está, a conclusão que eu chego é:
a hipótese de que há uma mudança brusca, Não, ela é, de jeito nenhum. De jeito ela é nenhum. rejeitada. Porque se eu De estou jeito propondo isso nenhum. aí, É. eu tô errando em 50%, praticamente. Não, exatamente. Se você falar exatamente, você está errando em 53%. Você falar que tem diferença. Exatamente. O Então, teste está te se eu falando que estou não. errando, se eu estou errando, Calma, rapidinho, calma. O Wagner, existe um detalhe muito na estatística. Estatística é estatística, não é fato. Se fosse fato, ninguém ganhava na Mega Sena, né? Não, Né? mas Então, é o que exatamente isso acontece? é exatamente É, isso que eu falei. É é, estatística. Então, isso, assim, o que é, você. É uma maneira de quantificar alguma coisa. é. Então, mas a quantificação muda de acordo com esse valor, que é um número que ele está dando. Ah, Então, assim, é isso, você está quantificando. Por exemplo, Na verdade, ninguém sabe. A verdade é essa. Vamos falar assim, grosseiro. Não sei se vai dar. Não, não sabe se tem ou não diferença. é, é, Agora, a chance de você errar é 53%. Entendeu? então, Pode ser que tenha diferença. A ideia é um pouco essa. Só que a chance de você errar é 53%. Então você não vai inverte. falar, né? A Se ideia você é inverter essa. o argumento, Wagner, dá certo o que É, você está querendo, o que eu já sei o que você quer. Que o argumento é basicamente o seguinte: se você utilizando o teste estatístico não conseguiu confirmar que é, o pré-teste e o pós-teste são necessariamente diferentes, é. ter uma diferença estatística, qualquer eventual diferença pode ser atribuída à aleatoriedade ou qualquer outra coisa que está acontecendo, porque eu não consigo fazer uma inferência disso a partir É. desse teste. Agora, isso, se aconteceu a mudança, aconteceu. Vamos supor que isso aí deu 0,05. Porra, então mudou, É. certo? Mudou. Agora, eu posso olhar, bom, se houve mudança, Por nesse que que nível de mudou? confiança não foi Agora, aleatório. o porquê que mudou, você também não sabe. Você aplicou o pré-teste na sexta-feira, 6 horas da tarde, depois da palestra do Alessandro, e o pré-teste na quarta-feira, 2 horas da tarde. Só aí já é motivo para ter diferença. Concordo. Entendeu? Você nunca vai saber, a estatística não vai fornecer isso. Então, gente, aquela coisa que é exata, que os dados estão aí, que não tem discussão, não é assim que funciona. Não é assim, entendeu? Mas Rafael? ela vai sinalizar se há Isso. diferença estatística ou não, Aqui, se aqui você não não há. pode falar. Ué. Você fala, Tá bom. apesar de 5 terem melhorado, não houve diferenças, Sim. grandes diferenças. Pronto. Consequentemente, isso Entendeu? poderia ter sido aleatório ou por qualquer razão maluca que está no bolo. É. Deixa eu passar a palavra para o Rafael, senão a gente vai ficar falando infinito. Nós dois falando muito. Vai, Rafael. Opa, boa tarde, boa tarde. Beleza. Acabou que você até comentou ao longo dessa discussão que, na verdade, isso daí estaria mais relacionado a uma correção de linguagem, né? De, assim, a gente não poder afirmar certas coisas sem jogar os valores aí e falar assim, pô, eu não posso falar que houve um ganho percentual significativo ou não sem, assim, só no olhômetro, né? Olhando que nem o, o PV falou de, assim, de jogar esses valores aí, houve um ganho, tá ali mostrando, mas assim, você não pode afirmar isso sem ter uma medição, né? Sem fazer uma É. medida disso, né? Só baseado em algum ganho de 3, 4, 5 alunos, né? Então seria meio que uma correção de linguagem para quando eu for escrever algum documento a respeito das medições, eu falo assim, pô, joguei aqui, eu tive um ganho. Não foi um ganho que eu posso dizer que é expressivo, mas tá ali, né? Ô, Seria mais ou menos isso. Rafael, isso aí, cara, é exatamente. Agora, você é professor ou aluno do mestrado? Só aluno do mestrado. Então, pode pegar para ler os textos, você vai ver quantos que tem isso. Não tem. Essa é a questão. E aí o pessoal fala: tem diferença. Não, ou não, né? Não teve diferença. Aumentou, a turma melhorou, a turma gostou. Como? Baseado em quê? Não tem. É no seu achismo. Agora é lógico, se eu dei uma aula, pô, vou sair aqui da avaliação da palestra, vou para casa do meu pai aqui, o pai vai falar: o pessoal gostou da palestra? Gostou, o pessoal gostou toda da palestra.
Vou saber, eu que dei, eu vou achar que gostou. Agora, os seus alunos que estão aí, essa é a ideia, entendeu? Sim. Eu quero que vocês gostem. Você quer que seu instrumento, a sua sequência didática, a sua coisa funciona. Então, se um melhorar, opa, melhorou, beleza. Não é bem assim, entendeu? Essa que é a ideia, entendeu? Então, é no mínimo isso, né? Sobretudo os testes estatísticos que eu vou apresentar com o Q quadrado e os outros são para isso. A questão da validade, né, o alfa, o beta de Silveira, é para o seu instrumento ser robusto, para o seu instrumento gerar dados confiáveis. Aí que entra a validade e a fidedignidade. A partir deles, você poder fazer esses testes aqui. Porque não adianta nada. Ah, beleza, aprendi com o Alessandro fazer o Q quadrado. Vou pegar lá meu teste, né? Eu ia pegar esse teste todo aqui, ó, e analisar os itens dele aqui, ó, e tal. Não vai servir para nada, né? O teste tá cheio de item que não presta, entendeu? Então, Aham. aqui, né? Tá cheio de item que não presta. Então, também não adianta, tá? Mas é isso aí. A gente tem que ter o cuidado na hora de analisar, né? Então, e muita gente que faz pesquisa qualitativa faz média, trabalha com coisa e vive falando, aumentou, diminuiu, daradã, foi bom, não foi, e sem o menor critério, sabe? Eu acho, Justo, justo. inclusive, só complementando a fala do Rafael, que é o seguinte: todos os temas, imagine, inclusive o tema que é proposto para ter certo grau de ineditismo, do ponto de vista do currículo, a maior parte deles, de alguma maneira, ele vai atrelar o currículo típico. E essa pode ser uma saída também para você passar uma régua do que foi construído dali para diante. Porque, sim, se eu quiser saber questões de dinâmica, uma avaliação que já foi validada em dinâmica, em que, por exemplo, está baseado, toma como referência as concepções espontâneas típicas que são encontradas na dinâmica, que tem material para cacete disso aí, você já tem, assim, eu já estou saindo da subjetividade do olhar do professor em relação àquilo que vai para a sala de aula. Porque eu acho que também existe a confusão entre o qualitativo, a metodologia qualitativa, se converter num negócio subjetivo. Que aí fica assim, olha, Cara, achei legal, os alunos se animaram. Pô, o que que te define embasa? animar? Exatamente. Né? Mas, cara, ô Paulo, tem várias pesquisas, cara, que infelizmente descambou nisso. A pesquisa qualitativa não é generalizável. Quando você vê, ela é inarreplicável. Você não consegue replicar. Ela é tão. Aí me fala, se uma coisa que você não consegue replicar, ela serve para quê, porra? Para pesquisar aquele fenômeno que já passou? Que já Faz acabou? sentido. Já, Faz entendeu? sentido. Então, sabe, você vai aprender o que com aquela pesquisa, se ela não é replicável? Ah, por quê? Porque aquela turma já formou. Se eu faço uma pesquisa para pesquisar aquela turma, naquela escola, naquela série, naquele ano, acabou o ano, acabou a pesquisa. Não faz É sentido. Eu vou lá verdade. publicar, ganhar meu mestrado, vou orientar, posso publicar, mas ela é inútil. E É um Concordo. galera, fato nós histórico estamos apenas, né? com todo. Exatamente, colocar no Lattes. Galera, infelizmente, a qualidade, não sou eu que estou falando, não. Olha a Greca falando aí por 20 anos. E posso afirmar com vocês que de lá para cá piorou a coisa. Entendeu? Sabe? É impressionante, gente. Sabe? Os editores de revista falam o seguinte: que o pessoal termina o mestrado, pega a dissertação e submete para a revista. Nem colocar no formato lá da revista, nem nada. Pega ali e manda o arquivo mesmo. Ou seja, não tem nem noção sabe? Então você vê. Entendeu? Então, não é muita coisa, sabe? Mas isso E não é acontece. tão difícil. Agora dá para ver também o seguinte: não é tão difícil você, não é tão complicado você tirar dessa subjetividade e amarrar um pouquinho mais, colocar um formalismo um pouquinho mais assim cadenciado, que dá um caráter, porque sempre vai depender na pesquisa qualitativa, em parte, do locus da pesquisa, dos sujeitos de pesquisa, se a escola é da periferia ou se é de classe média alta. Mas você não pode ter uma dependência tão fundamental disso aí que realmente a aula que você bolou não te serve, não serve para nenhuma outra turma, nenhuma outra escola, sem ser aquela com você ministrando. Então, quer dizer, você sai dessa armadilha.
Ô, Paulo, é o que eu falei, cara, rapidinho, vai. Se eu pegar isso daqui, se eu publicar, eu conseguiria publicar isso daqui, tá? Os itens do jeito que tá aqui. E bananá, ia mandar lá e publicar. Cara, eu ia fazer um desserviço. Ó, aqui, ó, que legal, laboratório de física, eu vou pesquisar isso aqui também. Por que que meus alunos não estão aprendendo? Vai ver que é isso, né, de gostar ou não de física, laboratório, Vou pegar aqui e vou usar. Vai produzir lixo. Entendeu? E muita gente, galera, por exemplo, eu fui editor associado da Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, só tinha eu e mais duas pessoas que avaliava trabalho quantitativo. Para quem eu mandava, falava, eu não entendo isso aqui não. Ó, eu olhei o trabalho, mas não olhei a parte quantitativa. Não sei. Gente, isso é um absurdo. O pesquisador não tem um mínimo de traquejo com pesquisa. Eu nunca fiz etnografia, acho que eu nunca vou fazer, mas eu consigo avaliar trabalho de etnografia, entendeu? E outros métodos qualitativos, entendeu? Fala, vai. Ó, eu vou ter que sair aqui, vou pedir licença, mas eu queria dizer o seguinte, ó, eu gostei pra caramba, foi uma das melhores seminários aí que eu já gostei muito, tive um monte de Beleza. ideia, foi muito bom, gostei bastante, porque Ó, então não perde o próximo, hein? não, Nem não, pau. não perca o Nós próximo, eu vamos falo continuar aqui, ó. marcando, Tem vou estar coisa para aí, danar aqui, ó. Para a gente tá? trabalhar aqui. Eu vou fazer todos os testes aqui, eu peguei exemplo aqui, ó. Show. Aqui, tá vendo? Grupo de prova aqui, pré-teste, pós-teste aqui, ó, para a gente trabalhar em cima, tá? Então vai ter várias coisas aplicadas mesmo, em ensino mesmo e pesquisa também, Tá tá? ótimo. Então eu vou combinar com o Paulo aí para a gente Já continuar vamos esse marcar o volume seminário aí. 2. Gente, a gente já passou muito da Tá hora. ótimo. Queria agradecer o Obrigado. Beleza. Alessandro de Obrigado novo. A aí. gente Um ficaria abraço. conversando mais umas 2 horas aqui. Vamos Então, agradecer, pessoal. Senão a gente não acaba, valeu, tá? valeu. Não, tá Obrigado. ótimo. Tá? Professor Ladário também precisa aí. A gente tem aula agora, mas obrigado, foi Beleza. top demais. Se você permitir, a gente vai colocar depois no YouTube. E aí já vamos marcar o volume 2, porque vai compensar. Tá? Não, bacana. Pô, o dia que você quiser aí, é só marcar nesse horário, para mim é super tranquilo. Então Show. já Excelente. está pronta a apresentação aqui, é só sentar o pau na máquina. Tá bom. Meus amigos, Tá bom? obrigado. Um abraço para todos. Boa aula. Valeu. Vai ter aula. Beleza, Valeu. galera. Um abraço aí. Tchau, Obrigadão. tchau. Alessandro, Obrigadão, muito Alessandro. Valeu obrigado. demais. Valeu, Valeu, Rafael, Paulo. Beleza. Alexandre, Denise, Obrigadão, Ian, PD. também estão aí, Robson. Falou, Obrigado, tá? abração. Valeu demais. Bacana. Tchauzinho. Obrigadão. Obrigadão. Muito top. Olha o Lorete aí, ó. Valeu, Marcelão. Um abraço. Valeu, meus amigos. Ladário, obrigado aí por tudo. Um abraço para vocês. Tirou bastante proveito. Alessandro, obrigado. Beleza. Um abraço. Bom final de Valeu, semana, Paulo. meu amigo. Beleza, para você também, cara. Valeu Obrigado, demais. valeu.